Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um TV Moshi e hoje no episódio nós vamos conversar com o Renato da Decore. Vamos aprender sobre seguro viagem, falar muito sobre a segurança necessária no seguro viagem, né, Renato? Bem-vindo. Obrigado, Moshi. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Renato, vamos começar você apresentando quem que é a Decore, o que que a Decore faz e o que que é essa parceria que a gente tem, a Decore com a Moshi. Maravilha. A Decore é uma assessoria para seguro viagem, né? No mundo de corretores, o conceito de assessoria é conhecido, não é novidade. Existem muitas assessorias, tem até associação de assessorias, mas nenhuma especializada em viagem. E o seguro viagem, por ser um segmento relativamente novo, acabou criando uma necessidade do corretor ser ajudado, né? Então a Decore vem com esse objetivo, uma assessoria para corretores e agências de viagem também para o segmento de seguro viagem. Nós somos uma empresa B2B. Tá. Então aí vocês não trabalham, por exemplo, se um segurado quiser contratar vocês, não é através de vocês que ele vai fazer isso, é através da corretora. Exato. Tá. E como é que é esse cadastramento dessas corretoras? Como é que funciona? Bom, nós temos na nossa página da Decore, ou mesmo pelo Instagram, ele pode entrar em contato conosco, mas na página existe uma opção de afilice. Então, na afiliação, o corretor ele vai se interessar em operar com um ramo que ele não conhece, como ele opera em muitos ramos que ele não conhece através de outras assessorias, mas para o viagem, então ele se comunica conosco e no mesmo dia ele já está afiliado, cadastrado, sem nenhum custo, a gente não cobra para dar essa mentoria, que a gente faz muito trabalho também de fomentar, né, ajudá-lo a ensinar, a gente ensina ele a vender, como ele deve se publicar, como é que ele deve se comunicar com os clientes. Tá. E como é que funciona no caso da Moshi? Eu pego um corretor da Moshi que ele já tem o sistema. Ele tem um link lá na página que a gente divulgou, poucos apertaram, né, Renato? Pois é. Como é que Estamos funciona esse aguardando. link? Como é que funciona esse cadastramento através desse link? Esse cadastramento ali, o link do sistema Moshi, nada mais é do que um alerta, uma comunicação dizendo que quero conhecer vocês. Basicamente isso. Então não existe ali nada muito automatizado. Ele vai mandar, a gente vai receber uma mensagem e nós vamos entrar em contato com o corretor, tem os nossos dados ali também, e vamos entender, porque o corretor, né, basicamente o que chega para nós do Moshi são corretores, naturalmente, mas assim como as agências de viagem, costumam ser especializados. Então eu tenho corretores, por exemplo, com quem a gente presta serviço, que são motociclistas, né? Então, além de ser corretor, ele também tem como hobby viajar de motocicleta com os amigos, com a família. Então, tem aquele grupo de motociclistas. Outros fazem algum outro tipo de esporte, então pescam, né? Então, eles têm grupos de pesca, tem grupos que, enfim, de golfe, vão fazer, enfim, torneios fora do Brasil. Então, dentro desses mundos onde cada um circula e vive, que tem os seus clientes ou não, ou seja, apenas uma atividade de lazer, né? Ele pode ter planos de seguros de viagem específicos para isso e a Decore vai ajudar. E com quantas companhias você atende hoje? Hoje nós temos 13 companhias. 13, né? No nosso portfólio. E talvez existam até mais do que isso no mercado. Mas essas são as companhias que eu e o nosso time consegue ajudar, né? A assessoria, ela faz sentido quando ela realmente agrega valor no sentido de resolver um problema que está acontecendo, né? Uma característica do seguro viagem, já entrando um pouquinho nessa questão, é que ele é um produto que, quando ele é utilizado, né, a situação é bem diferente de estar aqui no Brasil, né? Você está do outro lado do mundo, você está lá no Pantanal, enfim, você está numa situação crítica, sem ajuda, sem estrutura, sem amigos, sem uma referência de um médico. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que o nível de tolerância para resolver um problema no seguro viagem, ele é menor do que qualquer outro problema. E é o último lugar que você queria situação. precisar de um, né? Exatamente. Durante uma viagem. Então, a solução desse problema precisa ser muito rápida. Não dá para esperar, segunda-feira eu resolvo seu problema, né? Então, você tem que resolver hoje, agora. Tem uma pessoa que está com febre, tem uma pessoa que está sangrando, tem uma pessoa que sofreu um acidente. Então, aquela situação não dá para deixar para amanhã ou daqui a pouco, né? Tem que ser resolvida. E esse é o papel da Decore. É ser essa garantia para o corretor, de que na hora que isso acontecer, não pode vacilar. Por mais sólida que seja a companhia, mais séria, né? A gente não tem dúvida que a companhia vai reembolsar. Perfeito, beleza, mas você precisa resolver aquilo na hora. Certo. Não se trata de
de valor, se trata de tempo, né? Então, por isso que eu falo que das 13 companhias que eu tenho, são aquelas que eu nós conseguimos trabalhar numa parceria muito forte, até com as áreas operacionais de socorro, para resolver esse problema na hora que ele acontece. Tá, e de acordo com a companhia, acredito que ele vai ter um número diferente. Teve um problema, ele vai entrar em contato e aí o suporte dessa companhia vai atendê-lo. Sim, Em português. Aí é um ponto importante que nós somos o suporte do corretor ou do agente de viagem. Não somos o suporte do teu cliente. O suporte do teu cliente é a central de atendimento da companhia. Certo. Só que ali pode ser que o problema não esteja sendo bem resolvido. E nessa hora, o que o cliente vai fazer? Vai ligar para o corretor. Né? Ó, tô aqui em Dubai. E não tá dando certo. Não tá dando certo. Como é que você faz? E o corretor aqui de São Paulo não vai resolver o problema de madrugada em Dubai, né? Porque tem uma questão de fuso horário também. Não vamos esquecer que seguro-viagem também, na grande maioria das vezes... Dubai acho que são 8 horas. Isso quando não for na Tailândia, né? Ou enfim. Mesmo que seja, tem um cliente que chega em Portugal 8 horas da manhã, que são 4 horas da manhã. Né? Então já teve situação dessa, o corretor ser acordado às 5 horas da manhã porque a mala do cara não chegou e lá era 9 horas da manhã. Quer dizer, então essas 4 horas de diferença incomodam bastante o próprio corretor. Então, nessa hora, o corretor fica a pé, né? E ele precisa desse socorro. Então, a gente não quer que o corretor venda um seguro-viagem enquanto o cliente está descansando, o corretor está acordado, atento, né? Sem dormir. A gente quer que o corretor durma também. Então, essa é a ideia da Decore, dar esse suporte e vender algo que você não sabe bem como funciona, nem como resolve, a Decore dá. Então, quando a gente se conheceu, eu comentei com você que eu fazia o seguro viagem pelo meu cartão de crédito, né? Falei, pô, Renato, por que eu vou contratar isso? Fazia. Por que eu vou fazer? Eu vou contratar isso. Eu compro as passagens com o meu cartão de crédito, ganho milhas, né? Na verdade, tem um bônus da milha, né? Tem o bônus da milha. Enfim, você tem um monte de benefícios ali e ainda ganha o seguro viagem. O que é melhor, né? Eles dão um ano, vá para onde for, está coberto durante um ano, né? A cobertura anual, às vezes. É, a cobertura anual. Então, assim, quais são as principais diferenças para o segurado, inclusive, que está assistindo a gente, você que vai viajar, por que você não deveria utilizar esse seguro do cartão? Quais são as diferenças que quem está assistindo a gente vai precisar saber que ele precisa contratar um seguro viagem de verdade, né? Tá bom. Eu vou responder essa tua pergunta com uma outra. Imagina que nós vamos fazer uma viagem de jangada e... Comigo, não? Com você não, você é um chato pra caramba. Mas uma jangada. Aí você fala, ó, tem o colete salva-vidas que você ganhou de brinde, ou você quer um aqui que é... Boa. Sueco, né? Super testado e tal, e vai custar um pouquinho mais caro. Você vai querer usar um colete salva-vidas de brinde? Você vai querer usar um paraquedas que você ganhou de brinde? Então, assim, é aquela sensação de que em certas situações você não pode correr risco, né? O brinde você usa lá para um copo que você ganhou de brinde, uma caneca, né, de café e tal. Agora, um paraquedas e um colete salva-vidas, você não vai querer colocar a sua família protegida com algo que você ganhou de brinde. Eu, pelo menos, não coloco muito a minha. Em que sentido? Não quer dizer que não vai funcionar, mas é que sim, você vai ficar um pouco mais, né, preocupado se vai ou não funcionar. E, de fato, é um produto que você ganhou de graça, né? Nada que é de graça pode ser tão bom quanto algo que é pago, né? Isso vale para qualquer coisa. Então, o seguro de cartão de crédito, ele tem as suas limitações, né? Em termos de nível de serviço, né? Em tempo de resposta, em termos de rede credenciada, né? Em termos de atendimento em português, que foi uma pergunta que você fez e eu não respondi, mas não esqueci. Você falou, o atendimento é em português? Então, é bom que seja, né? Ou você prefere ser atendido em inglês? Né? Para explicar que o teu filho tá com problema X e que você não sabe nem direito falar em português, que dirá em inglês. Então, essa situação, essa comodidade, você não pode esperar de alguma coisa, né? Lógico, e também não vamos generalizar. Tem cartões e cartões. Tem bandeiras e bandeiras. Tem níveis e níveis de serviço. Tem sala VIP e sala VUP, né? Tem de tudo. Então, hoje não existe mais sala VIP, virou... Não, peraí que você sabe que eu descobri que tem, mas depois esse é um outro assunto. Eu descobri que tem uma sala VIP e tem a sala VIP mais escondida. VIP Plus. A VIP Plus, exatamente, né? Me contaram que tem a VIP Plus, que eu nem sabia, não usava. Mas a VIP realmente não dá para usar. Então, é isso. Você deu um bom exemplo. Sala VIP, você usa? Eu vou dar o testemunho do que aconteceu comigo. Uma vez eu estava em Cancún e a minha esposa passou mal. E aí era pelo cartão de crédito. Cara, foi difícil até achar, ligamos na central e fala inglês, depois até vinha alguém que ajuda, depois até dizer onde é que era o hospital estava fechado, era um hospital em Cancún ali, que era tem uma clínica, né? Sim. E foi assim,
Foi difícil. É tenso. É tenso, é tenso. Isso E que era hora Cancún, né? na hora que você mais precisa. Isso que era Cancún, centro turístico reforçado. Agora, se estar no centro turístico, pior ainda. Já agora, em outra experiência, eu estava em Punta Cana e um amigo do lado, ele fez onde a gente tem um link lá com a Hero, né? A parceria com a Hero. Ele tinha feito seguro com a Hero. E o médico foi lá dentro do hospital, dentro do hotel, atendeu ele no quarto do hotel, aproveitou, já atendeu a esposa, atendeu os filhos, olha, é outro mundo. Outra questão, aproveitando esse gancho, telemedicina, né, que também é outra coisa que até poucos anos atrás ninguém usava, ou tinha um certo preconceito de usar. Hoje em dia é coisa mais comum e confortável, mesmo no Brasil. Então, os seguros de viagem que eu tenho na Decole, né, de novo, eu não trabalho com todas as companhias, mas eu procuro aquelas que são realmente diferenciadas. Em geral, todas oferecem a telemedicina, ou outro termo que se usa é o médico na tela, né, que é até melhor. Então, você está ali num país, de repente está 20 graus abaixo de zero, tem 1 metro de neve na sua porta do hotel, e você tem que pegar um carro e se deslocar até uma clínica porque o teu filho está com dor de garganta, que você vai sair 20 graus abaixo de zero, e pior ainda. É bom evitar até de sair. Então, o médico na tela, a telemedicina, ajuda muito nesse sentido. Você não sai, você não se expõe, você não vai andar num bairro perigoso, você não vai pegar um táxi que você tem até um receio, você vai ter que falar um idioma. Por mais que o médico que está atendendo ali na central, ou a pessoa que está te atendendo na central da seguradora, fale português, mas você vai ter que pegar um táxi, vai falar lá com um indiano, sei lá o quê. Enfim, então tudo isso é cansativo, né? Então, quanto mais nesse momento, mais serviço, mais conforto, mais comodidade, porque você está com uma pessoa numa situação tensa, né? Pode ser mais grave ou pode ser menos grave, mas assim, nunca é legal. É sempre uma situação desagradável. Então, tudo que você quer é conforto, é serviço, é ajuda, e não falar inglês, passar frio, passar num bairro escuro. Num momento bem delicado. Um momento delicado. Bom, eu vou falar agora sobre o produto que a gente tem, que é o Monge com a Decole. O que acontece? Você vai lá e se cadastra na Decole, você vai ganhar um link que a Decole vai fornecer para você, você vai colocar o seu logotipo, a sua cor, certo? Fica com a identidade do corretor. E com esse link você... Presta bem atenção porque eu vou falar, isso dá confusão. Você vai fornecer ao seu segurado, se quiser. Ele vai entrar, ele cota, ele diz para onde vai, ele vê as opções, ele clica no que ele quer, ele paga com cartão, ele recebe o certificado e acabou, certo? É simples Exatamente. assim, e é simples assim mesmo. Ah, mas eu não quero dar o link para o segurado. Ok, você, corretor, vai lá, cota para ele, aperta o botão, preenche os dados dele, aí fica a gosto, né, do freguês. Exatamente. Porque tem corretor que fala assim, ah, mas eu não quero dar para o segurado. Mas aquele segurado que... Eu não vou estar prestando serviço, sei lá, né? Ele só lembra que tem que fazer o seguro viagem no aeroporto. Aí ele liga para o corretor. Na véspera. Meu Deus, eu descobri que eu não fiz seguro viagem, e agora que me ajuda? Aí ele manda o link pro cara. Exatamente. E o cara faz tudo automático. E é automático mesmo. Né? Tudo automático. Tudo automático. Mas aí, o que acontece? Tem sempre o corretor que nunca quer avançar na vida, né? Que ele fala assim, mas eu não sou especialista em seguro viagem, esse cara vai encher meu saco, se eu fechar esse seguro eu não vou saber resolver. Eu não vou dormir. Eu não vou dormir, o valor que eu vou receber é muito baixo para muita dor de cabeça, é muita responsabilidade. O que você tem para falar para esse cara? Como é que a Decole ajuda ele a ele não ter, sem ele ser um especialista no viagem, ele conseguir decolar? Isso, então nesse link, fala do link e fala desse ponto. Mesmo que ele esteja operando com o Link, que é a nossa ferramenta que nós desenvolvemos juntos aqui com o Moshi, lógico que toda essa emissão de seguro está debaixo da nossa supervisão, de nossa proteção como Decole. Né? Então, deu ruim, deu algum problema, o cliente está insatisfeito, está nervoso, está ligando para o corretor vai ligar para a Decole. Aí a Decole vai acionar a companhia de seguros para resolver em caráter de prioridade esse problema. Então, essa é a forma de dar essa segurança para o corretor, né? Eu acho interessante a gente lembrar que outro dia escutei essa frase, achei bacana, você que é mais de tecnologia. A gente vive num mundo hoje de 2 tipos de seres humanos, né? Os que ainda gostam de tudo os outros façam para ele e os outros que ao contrário, que não querem nem mais falar no telefone e querem fazer tudo sozinho. Sim. O seguro viagem, eu acompanho o seguro viagem há mais de 20 anos. Foi o primeiro produto, né, que no Brasil começou a rodar sozinho na internet. O brasileiro se animou a comprar sozinho, né?
várias tentativas foram feitas no mercado de seguros, você deve ter acompanhado algumas, de automóvel, de vida. Sim, sim. O Viagem vende e vende muito sozinho. Muitas, inclusive no automóvel, se perdeu muito dinheiro com isso. Exatamente. Por quê? Porque o automóvel é um produto que o corretor tem um papel fundamental de explicar para o cliente, porque é um produto mais complexo, sem dúvida que é. Agora, Viagem é um produto simples, você comprou ali para passar 5 dias, Punta Cana, enfim, né? Você não dá tanta importância nesse aspecto. Então, o brasileiro se anima a comprar sozinho. Então, a nossa ferramenta que nós desenvolvemos, né, Mocho? Quer dizer, é uma forma de dar essa ferramenta do cliente comprar sozinho, porque o cliente gosta de comprar sozinho, porém na página do corretor. Né? Eu não quero falar com o corretor, não quero que o corretor fique me ligando, eu não quero ficar passando dado de cartão de crédito para o corretor. Não precisa nem falar com o corretor, nem passar dado de cartão de crédito. Perfeito. O corretor oferece para os clientes dele, para a carteira dele, esta ferramenta, e o cliente vai ter essa experiência de comprar online dentro da página do corretor. E diga-se de passagem, a gente vê muitas seguradoras criando landing pages, né, para os clientes comprarem, até dizendo, essa página aqui é do corretor Maurício. Põe lá o telefonezinho do Maurício pequenininho, mas a cara daquela página é da seguradora. Aqui nós fizemos diferente, nós criamos uma página que é do corretor. Isso. Por acaso tem ali algumas seguradoras. Porque o corretor tem que perceber que quando ele dá esse link da seguradora, ele tá perdendo a identidade dele. Exatamente. Ele está fazendo, na verdade, uma propaganda da seguradora. Exatamente, né? E aí sim ele fica ali como uma figura que Fora talvez... que não é um multicálculo, né? Exatamente. Nós estamos caminhando para isso, né? Sim. Mas, então, a nossa ferramenta foi a ideia de ter gerado uma página que tivesse a identidade do corretor, como você falou, adota as cores do corretor. Tem corretores que tem logotipo vermelho, então a página puxa para tons de vermelho, outros que é para verde. Vermelho é a cor que eu gosto. É, isso aí. Aqui, né? Não me entendo errado. Então, e aí fica com uma cara realmente para ele colocar nas redes sociais, na página da web dele. Tem corretor que fala, meus clientes não vão na minha página da web, mas devem te seguir nas redes sociais, né? Você pode usar esse link para colocar na assinatura do teu e-mail, né? Porque você está se comunicando com o teu cliente, você, corretor, o ano inteiro, para mandar boleto, parcela, sinistro, fatura, sei lá o quê. Então, todo o e-mail que você manda para o teu cliente, você pode ir com uma mensagem, né? Vai viajar, clique aqui. Vai viajar, clique aqui. Isso a gente colocou na Mocho em todas as cotações. É opcional, lógico, né? Se o corretor quiser, ele se cadastrou na Decolle, ele tem já essa página, ele vai lá no sistema Mocho, vai no lugarzinho lá e fala assim, eu quero em todas as cotações que seja ofertado viagem. E aí assim que ele faz cotação do auto, do saúde, etc., e embaixo vai lá, vai viajar, clique aqui. Ele pode mudar o texto também, né? Enfim, mas já vai automático. Porque o segurado, ele fica sabendo que o corretor faz seguro viagem. Ele não vai viajar hoje, mas daqui 3 meses ele vai. Porque o segurado muitas vezes se anima a comprar uma passagem pela internet, a usar as milhas do cartão para comprar a passagem, que está tudo bem. Gasta a milha com cartão, tá ótimo, mas não gasta a milha para comprar, para ficar com seguro grátis, né? De brinde. Então, ele não ligou para ninguém para comprar passagem nem para marcar hotel, muitas vezes. Então, o seguro viagem é importante que ele saiba que o corretor tem e que tem uma experiência de compra online também, né? E que tem alguém por trás, tecnicamente, respaldando aquela apólice, né? Tá, e como é que funciona o pagamento? É por reembolso ou por rede credenciada? Os dois sistemas. Os dois? Você dois escolhe ou de acordo com a companhia muda? Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe. O que existe são companhias com rede credenciada mais ampla e outras menores. Né, onde você talvez tenha que lançar a mão de usar reembolso, porque você está, de repente, lá em Cancún, que não tem médico credenciado, né? E então, nessa companhia que você eventualmente foi, por isso é que é bom ter uma companhia mais robusta, com uma rede credenciada maior. Aí é que entra a Decolle também, diga-se de passagem, né? O corretor entra em contato conosco, com o nosso time, né? E fala, meu cliente vai andar a cavalo no interior dos Estados Unidos, vai fazer lá uma viagem country. Tem gente que faz esse tipo de viagem temática. Então, a gente mapeia... Louco. Tem muito louco. Ou então pode ser uma coisa mais normal. Vai andar de motocicleta daqui até Uruguai. Então, no trajeto, a gente meio que mapeia as cidades e vê a companhia que tem hospitais e rede credenciada mais fechada, com uma rede mais garantida, né? Para evitar o reembolso. Porque o reembolso não é o problema de você... Não tem problema você receber o reembolso, mas você não vai ter a assistência. Né? Aquela assistência de médico credenciado, de ter, enfim, de não ter que pagar, inclusive, né? Porque outro detalhe importante, né, Mochi?
Eu falo inglês muito bem, eu vou sempre para Miami, conheço tudo lá. Tá bom, mas no dia que você precisar pagar, você vai pagar o seu cartão de crédito. Então, aquela consulta lá de $10 mil, aquela noite que você passou no hospital, consumiu $10 mil de limite do seu cartão. Né? E pode não ser 10, pode ser 50, pode ser 100, e aí você tem limite para tudo isso? Não sei. Então, quer dizer, a questão do reembolso também é não comprometer o limite do seu crédito no exterior, né? Por mais que você fale bem, você conhece os hospitais da região, você está em casa naquela cidade, vamos dizer assim. Mas você tem uma necessidade financeira, de não ter que pagar para depois pedir reembolso. Está financiando a seguradora, está pagando para depois receber. Então não é legal. É que você saia do hospital com a conta, já paga e ninguém te aborreça. Tá. E quais são os outros benefícios? Porque a gente fica falando do viagem, parece que é só para seguro-saúde, né? Para usar no hospital. Mas ele tem outras coberturas, não tem? Tipo, serviço de extravio de bagagem, assistência jurídica. O que está incluído nesse pacote aí? Olha, tem muita coisa, né? Se eu vou falar de tudo, eu ficar aqui mais de uma hora. Aquela lista que vem embaixo desse tamanho. Desse tamanho. Aí, de novo, entra a questão da consultoria para, vamos dizer, valorizar, procurar entender a necessidade do teu cliente. Por exemplo, pessoas de idade têm necessidade de que o produto tenha envio de acompanhante para trazer essa pessoa de idade, para ficar eventualmente num hotel, para estar viajando sozinho, né? Uma questão. Cancelamento de viagem. Nós estamos agora em época de final de ano, viagem de Réveillon, muitas viagens de navio. Quais são as características de viagem de Réveillon e de navio? Não tem reembolso. Né? Cancela uma viagem de Réveillon no dia 15 de dezembro para você ver o que acontece. Vai perder tudo. Primeiro que você pagou caro essa viagem, né? Porque são viagens caras. Então, os contratos desse tipo de viagem já prevê 0 reembolso. Então, existe uma cobertura no seguro viagem chamada cancelamento de viagem, ou no-show, né? Eu não fui viajar porque eu tive um problema aqui na mocha, eu tive que ficar trabalhando, estourou um problema. E ele paga... Ou um parente ficou doente. Isso aí é importante. E aí ele vai pagar o quê? Ele comprou um seguro hoje para uma viagem de Réveillon. Ainda estamos... Mas ele vai dar ele vai só mudar a data do seguro. Não. O seguro vai cobrir o prejuízo financeiro da não realização da viagem. Mas por qual motivo de no-show? Então, tem uma lista de motivos. Tem motivos profissionais, tem motivos de saúde, que são os mais críticos, na verdade. Isso aí, Renato, tem viagem caríssima que Exatamente. Eu já perdi. Então, eu já perdi porque não pude ir. Exato. E aí vão reembolsa 30%. É um seguro que, na verdade, ele está funcionando como um seguro de uma garantia. Mas aí o cara não pode falar que ele precisou ficar trabalhando e inventar um problema? Não, tudo tem documentação para, evidentemente, evitar o uso indevido, né? Então, se é um funcionário de uma empresa, o RH lá, a empresa vai ter que ter uma carta dizendo, não estou deixando o moço viajar porque, enfim, deu problema aqui que ele precisa ficar. Então, quer dizer, o prejuízo... Mas aí a viagem é dele, da esposa e os filhos junto, e aí? Então, aí tem aí todo mundo contratou a pólice e tem a cobertura para cada um. Sim, minha esposa ouviu isso, cara. Então, você tem essas proteções para viagens caras, por exemplo, né? Eu tenho agências de viagem, clientes da Decoli, que usam justamente preocupados com essa cobertura, porque as viagens são caras, elas trabalham com clientes de mais alto nível, que pagam, e que não vão aceitar um não reembolso, né, no momento de um eventual cancelamento por motivo de saúde. O cara pode, por exemplo, ter quebrado uma perna. Exato, um acidente, de saúde. Quebrou uma perna uma internação de um familiar. Isso, e aí ele não vai poder... Tua sogra, um sogro... Eu tive um cancelamento um pai, uma mãe. Por um familiar... Isso. Que estava assim, bem ruim, e a gente acabou adiando uma viagem e tomamos um prejuízo lascado. Tivesse o seguro, você não teria tomado prejuízo. Então, voltando. Então, a cobertura de cancelamento é uma cobertura importante, que ela já começa, é muito interessante, né? É uma cobertura que já começa a te proteger antes da viagem começar. Se a viagem começou, essa cobertura acabou, você foi. Beleza, aí você vai usar as coberturas médicas, a cobertura de mala, outros inconvenientes. Certo. Mas o seguro de viagem ele já te protege desde hoje até a tua viagem lá de final de ano do teu navio que você comprou com 5 meses de antecedência, tá? Então, você já está protegido, por enquanto, só na questão financeira de um eventual cancelamento, tá? Depois você tem a perda da mala, você tem o atraso de voo, hospedagem, se você ficou ali no hotel porque a companhia te remarcou a viagem no dia seguinte e não te pagou nada para você dormir, então o seguro te cobre atraso de voo, nesse tipo de cancelamento de voo, enfim. Então, são muitas situações, né? Listar tudo vai ficar longo. Então, a cobertura médica é a principal, mas tem outras, né?
Tá. Eu tive um grande amigo que ele estava no estado terminal de câncer e ele foi para os Estados Unidos para tentar lá o último procedimento, mas estava assim, no estado já não tinha mais o que fazer. E foi para lá, não deu certo, acabou falecendo. Aí o corpo dele demorou 2 meses para voltar para o Brasil. E o custo foi assim, cara, absurdo. Teve a ajuda de uma seguradora, como ele era um corretor de seguro super importante, teve uma ajuda da seguradora. E como é que fica nesse caso o cenário? Por exemplo, imagina que ele tivesse ido para lá já nessa situação. Ele poderia fazer um seguro viagem nessa situação? As companhias aceitam isso? Pois é, quando a pessoa já está numa situação de doença crítica, né? Não. Normalmente não, porque naturalmente o risco é muito grande, não existe não existe um preço maior ou menor por conta disso. Vai pagar o mesmo preço que você que está com saúde vai pagar. Então não se aceita, né? O que existe sim é a garantia da pré-existência, mas de uma doença pré-existente que está lá estabilizada, né? Você teve lá um evento médico há 5, 6, 7 anos atrás, tá tudo bem, você tá bem de saúde, e nessa viagem no Brasil ou exterior, né? Lembrando que o seguro viagem não é só no exterior, no Brasil também, né? Depois nós vamos falar sobre isso, mas lá acontece você se desestabilizou, sentiu mal, a doença voltou. Então, essa situação emergencial será atendida, não para, evidentemente, um tratamento prolongado. Você vai ficar lá nos Estados Unidos tratando isso para sempre, né? Mas para te tirar da situação do risco, de vida, né? Te estabilizar e te trazer de volta para o Brasil. Inclusive, uma das garantias que tem no produto, todos têm, é a repatriação médica, né? Que é te trazer para o Brasil nas condições médicas necessárias. Porque a condição médica pode ser fretar um avião para te buscar lá na UTI. Um avião UTI para te buscar lá em Punta Cana. Eu conheço um amigo, inclusive, que teve um evento desse. Ele estava em Punta Cana, curtindo lá, teve uma saúde muito grave, teve que ser trazido para o Brasil num avião UTI. O seguro de viagem pagou esse avião. Não custa menos de $30 mil, uma viagem dessa. Então, fora os dias que ele ficou na UTI, internado em Punta Cana. Aí depois que ele saiu ou pôde viajar, né, que a situação clínica dele permitiu, aí ele foi removido para o Brasil num avião UTI. Mas poderia ter sido numa primeira classe, dependendo da situação. Enfim, tem custos aí nesse retorno que são diferentes da forma que ele foi. Ele precisa voltar numa condição mais cara. Tá, tem limite de idade para emitir? Tem companhias que não tem. Muitas companhias têm limite, 85 anos, 80 anos, mas nós temos na Decoli opções... 80 anos? 80 anos o cara é jovem ainda. Pois é. Então, algumas que oferecem, sim, nós temos na Decoli até mais de 100 anos. Então, tem isso. Então, a pessoa tá bem, com 90 anos, pode viajar. Pode viajar. Faz o seguro. Pode viajar. Deve ter lá uma série de pré-existências, né? Mas não foi lá para falecer, né? Como você falou, foi uma viagem de quase que despedida. Não, ela tá bem, mas vai ter uma série de pré-existências naturalmente. Viagem de despedida é mórbida. Mas enfim, faz parte e eu diria que até é uma forma interessante de terminar a vida realizando um último desejo. Tá. Bebê viajando com a mãe, como é que fica? Faz seguro dos dois? Faz seguro dos dois, a partir de meses já faz. Só não tem o parto, né? O parto... Tá. Se essa pessoa de 90 anos estiver viajando sozinha, tudo bem também? Também, tudo bem. Também. Não precisa ter acompanhante. Justamente aí entra a cobertura do envio de acompanhante. Existe uma cobertura próxima. Uma das 20. Conforme nós vamos conversando, você vai trazendo situações que eu vou puxando do baú. Essa tem. Quanto tempo de mercado já? 35? 35 de seguros e 25 de viagem. De viagem, bastante. A bagagem grande. Né? Bagagem. Renato, vamos lá. E muita viagem na vida também, né? Eu trabalhei na Ásia, né? Então, assim, eram viagens... além de, evidentemente, muito distantes, eu passei por todas essas... Eu tive essa experiência interessante, né? Primeiro, eu estava trabalhando e minha família estava dormindo. Então, assim, até para... Né, todo esse fuso horário invertido é bem complicado. Língua, então nem se fala, né? Você não poderia nem sair do hotel sem o cartão do hotel na China, porque se você falar que você está no hotel A, B ou C, o motorista não entende. Certo. Né? Você tem que levar em chinês. Escrever em alfabeto... Né, nosso aqui, o hotel que você tá, ele não vai entender. A primeira coisa é que ele te mostrar em chinês onde ele tá. Você também não vai ajudar nada. Mandarina. Então, quer dizer, é uma situação, você se vê, de repente, numa uma situação de risco, né? Você sente medo do nada, porque, afinal, tá tudo bem. Você tá numa cidade grande, num hotel de luxo, mas você tá num ambiente tão estranho que só de pensar de acontecer alguma coisa, você já entra em pânico. Então, nessa hora, você não pode brincar,
né, de não ter seguro ou ir com um de brinde. É isso que eu quero dizer. Aí entra a questão do brinde. Nessa hora, pelo amor de Deus, eu digo isso porque eu vivi, fui muitas vezes para a Ásia. Então, assim, a gente entende que nessa hora você precisa ter um super anjo da guarda. E o seguro viagem faz esse papel. Tá, Renato, parte da nossa audiência é corretor de seguro de saúde, né? Tem bastante corretor de saúde. E como é que fica, no caso, eu acho que é uma oportunidade muito bacana, que a gente estava conversando, dele ter um seguro-saúde regional, ele paga mais barato, porque ele só tem o seguro-saúde ali na região dele, e aí ele vai, não só para o exterior, mas ele vai no Brasil mesmo. Já virou professor, hein, gente? Não é isso, é sensacional isso, porque ele tem um desconto para ter o regional, mas ele quer viajar ali, vai para Salvador. Como é que fica? Ele faz seguro nacional. É uma boa... Bom você trazer isso, porque desses meus mais de 20 anos, né? 20 anos atrás, essa talvez não fosse uma grande preocupação, até porque os planos de saúde, ou quem tinha, em geral, tinham uma cobertura nacional, né? O que a gente mais vive hoje, aqui no Brasil, é uma situação difícil de você se manter num plano de saúde. E uma das formas que você consegue se manter com um plano de saúde é ir fazendo uns downgrades, né? Então você vai reduzindo a sua... Isso, né? Então, um cara que tinha um plano de cobertura nacional, hoje tem um plano de cobertura no bairro dele, né? Você tinha 40 anos, hoje você já tem 60, teu seguro já ficou de saúde proibitivo. Então você começa a migrar para aqueles planos também locais ou focados em público mais sênior, enfim. Então, isso faz com que você vai ficando desprotegido, vamos colocar dessa forma, né? A tua rede vai ficando cada vez menor. E você continua indo para a praia, e tem que ir, né, para aproveitar a vida, para o interior, visitar a família, ou de férias, enfim. Então, justamente o seguro viagem, mais e mais, ele vem cumprindo esse papel. Então, se há 20 anos atrás isso não era tão gritante, hoje é. Né? Então, é importante, e eu tenho visto, e felizmente a Decore tem ajudado muitos corretores a enxergar isso, né? A trazer o seguro viagem, esquece um pouquinho, só um pouquinho, por um minuto, essa dimensão de viagem para o exterior, de navio, né? De coisas muito exóticas. Nós vamos trazer isso para o dia a dia, para o teu final de semana, para aquele sítio que você tem, que você vai, né? Pessoas que moram em São Paulo, mas têm de repente um segundo emprego, um segundo trabalho, uma segunda ocupação, que se obriga a ter que sair de São Paulo e ir para poucos quilômetros, 50 quilômetros. Foi pro Rio. Pro Rio, pro litoral, né? Eu vou para Santos. Ou pro interior de São Paulo. Toda semana eu vou para Santos dar uma aula, sou um professor, por exemplo, tem uma aula que eu tenho que dar lá, tenho que comparecer, vou de manhã, vou de tarde, tá tudo bem. Quantas pessoas não trabalham lá e moram aqui, né? E vice-versa. Então, essa tua saída semanal para ir para Santos, ou para Jundiaí, ou para Campinas, por isso não estou nem falando de Rio e nem de Nordeste, estou falando daqui, de São Paulo. Então, você precisa de uma proteção. Você está toda semana saindo da tua área de cobertura, né? Ah, mas se estiver passando mal, eu volto para casa. Tá, mas e se esse mal for um pouquinho mais grave? Um pouquinho mais mal. Um pouquinho mais grave. Se esse tipo desmaiou, teve ali uma convulsão, teve um acidente, inclusive, de carro. Então, nesse momento, você precisa ter. Que, aliás, né, nessas viagens, você só usa os seguros se for uma coisa séria. Acho que ninguém fica numa viagem pensando em ir no hospital para uma coisa besta. Né? Não faz então, sentido. Você segura ao máximo, né? Então, ele te dá essa proteção para te tirar do risco de vida, para te acionar num pronto-socorro, para te colocar num pronto-socorro no hospital para uma situação de emergencial, né? Esse é o conceito de emergência, e depois te remover de volta para tua casa. Todos os seguros nacionais, os seguros de viagem Brasil, que a gente chama, tem a cobertura de ambulância para retorno, ou ambulância ou até de avião, se for o caso, né? Se for no Rio de Janeiro, você vai trazer um avião, inclusive de UTI, para trazer em São Paulo, vai ter. E não importa se ele foi para esse local de carro ou moto, não precisa ser avião. Não. O que precisa realmente é sair da cidade de domicílio. Tem companhia que esse conceito é 100 quilômetros, tem companhia que o conceito é 50, isso. E tem companhia que o conceito é mudança de município. Então você vai para... Nossa, município que o cara vai para São Bernardo já está constando. Já é outro município. Nossa, seguro viagem foi para Santo André. Tipo isso. É isso aí, né? Então, tem essa facilidade. E o que chamou a atenção, Renato, foi como isso é barato, porque quando a gente estava desenvolvendo o sistema, a gente ficava fazendo simulação, Europa, Ásia, tal, Brasil. Aí eu falei, Renato, isso está errado. Está muito barato, é isso mesmo? Um seguro para a Ásia custava R$1.000 e o do Brasil custava 3. E é isso mesmo. Chega a ser 3, mas vamos falar, 4. Por dia é R$3. É muito barato, por é isso dia mesmo. É a partir de R$3 no Brasil. E é isso mesmo. É isso mesmo. E você vai pagar um final de semana R$6, R$7.
né? E a gente tá falando, por exemplo, Mais barato que o pedágio. a gente tá falando, por exemplo, de uma excursão lá. Vão os velhinhos lá, o grupo da terceira idade tem muito isso, eles fretam o ônibus aqui e vão ali para o Guarujá ou vão para não sei aonde. Isso dá para também se fazer. Sim, sem dúvida, né? E fica muito barato, Muito barato. mesmo que o seguro viagem ele tenha uma precificação que muda por faixa etária, mas mesmo uma pessoa de mais idade vai custar, em vez de R$3, vai custar 5, vai custar 6. Tá. Como é que é a contratação para a empresa? Existe isso? E se tem, por exemplo, uma empresa ela tem diversos colaboradores, precisa ser CLT, pode ser PJ, como é que funciona isso? Eu tenho empresas que não precisa ser CLT. Tem empresas que sim, exigem que todos sejam CLT. Mas isso está mudando, né? Quer dizer, não tem mais. Então, tem muitas empresas que fazem o seguro viagem para qualquer pessoa, inclusive convidados, né? É muito comum laboratórios químicos ou farmacêuticos fazerem convenções, né? Empresas de vendas. Então, assim, convida lá os corretores de seguros, uma seguradora convida um corretor de seguros para fazer uma convenção, ou laboratórios que se chamam médicos. Então, convidados. Então, você faz uma apólice coletiva, estão todos cobertos, até um valor de cobertura médica elevada, com ambulância, com tudo isso que nós falamos, né? Para todo mundo, independente se é CLT, PJ, convidado, até parente. Você é dono da empresa, você quer viajar com a tua família, porque você contrata o uso do seguro indefinidamente, se a pessoa é funcionária ou não, entendeu? Então, você vai ter um sistema, acesso a um sistema onde você, na internet, você tem uma chave de acesso, você uma conta corrente, um acesso no portal da companhia, e você vai lá e emite o teu bilhete, né? Tá, eu queria que você falasse agora sobre, você pediu para a gente um recurso novo no sistema, que você, por exemplo, você diz, eu tenho um corretor A, boa, que ele atende tipo a Coca-Cola, a Nike. Eu gostei que você usou empresas pequenas, né? Só para usar de exemplo. Então, o corretor A, ele atende a Coca-Cola e a Nike. E ele quer ter, além da landing page dele, ele vai ter uma landing page para Coca e uma landing page para Nike, certo? Exato. Tá, fala um pouco mais sobre isso. Isso, existe no mundo dos benefícios, que eu conheci um pouco desse universo dos corretores que são focados em benefícios, né? Saúde, vida, né? Coletivos. O contato desses corretores é com RH, normalmente, das empresas, né? E existe um conceito nesse mundo de benefícios corporativos que chama-se Worksite Marketing. Já deve ter ouvido falar disso, né? Onde o corretor ele já vende, ou melhor, já oferece para toda aquela população de funcionários, né? O portfólio dele de seguros e linhas pessoais. Automóvel, vida, residência, né? Então, cada um contrata o seu. E não é a empresa que está pagando, não é o RH que está bancando, né? Ele tem apenas... Está patrocinando no sentido, essa empresa aqui eu valido, o corretor que me trouxe aqui, disse que ela é boa, então pode contratar. É legal para o funcionário, ele olha bom, aqui... Porque tem uma negociação, tem uma né? negociação melhor. Claro, né? Isso é muito comum em automóvel, né? Isso nasceu com automóvel. Worksite automóvel, muito comum. Então, nós trouxemos isso para viagem, porque todo mundo é de viagem. Nem sempre a empresa, primeiro, vai dar o seguro viagem numa viagem a trabalho, nem sempre. Deveria. Na minha modo de ver, deveria, porque se o pessoal está indo viajar a trabalho, está sob os cuidados e responsabilidade da empresa. Mas, sei lá, não dá. Então, o funcionário pode querer contratar. E, além disso, nas viagens de férias dele com a família. Então, aí sim que a empresa não tem nada a ver com isso, né? Então, se a pessoa quer ir para a Disney com a família e quer contratar o seguro viagem, ao invés de comprar na internet, ou enfim, ele, pelas condições ali dos exemplos que você deu, da Nike, da Coca-Cola, ele vai nesse site com o logotipo da empresa, onde ele se sente mais protegido, porque está, vamos dizer, validado, né? Está respaldado pela empresa do RH, e contrata o seu seguro. Então, é a mesma página do corretor, só que com a identidade do cliente dele, né? Então, acaba que, para o RH da empresa, é mais um benefício, que ela pode colocar esse link na intranet, né? Então, os funcionários ali encontram uma série de benefícios e vantagens. Isso pode ser usado em associações. Veja, estou falando de RH, de empresa, mas quantos corretores não se dedicam a sindicatos, associações, clubes, né? Clubes de moto, clubes de pesca, clubes disso, clubes daquilo. Então, eu sou um corretor que tenho 10 oportunidades desse tipo. Eu vou criando 10 páginas para cada um dos meus clientes, e aí todos estão ali embaixo daquele clube, daquela associação, daquele RH, contratam sempre com a chancela daquele sponsor, né? Daquele patrocinador. É bem legal. E qual que é o limite de permanência e viagem? Tipo, se eu vou para Itália, eu quero ficar 6 meses lá.
Se contrata? Em seguro? geral, 365 dias. Até, dá para dar um ano? Tem alguma companhia que a gente chega até 1 ano e meio. O custo não fica absurdo? Não fica, mas você tem uma Tipo, necessidade. se eu for para Itália, vamos supor que eu vou gastar 1.000 para ficar 7 dias. Se eu for ficar 365 dias, eu não vou gastar... Em isso geral, pra... as tarifas desses períodos mais prolongados, né, que chama de long stay, elas são menores, proporcionalmente falando. Tá. Né? Não são 365 dias, 365 vezes mais caro que uma tarifa diária. Ela é mais barata do que 10 dias, né? Proporcionalmente. Naturalmente, que fica um pouco mais caro, sim, obviamente, em valor absoluto, mas não tem outra opção, né? Não é nada do outro mundo. Não é, e não tem jeito. Você vai ficar um ano lá, você tem que ficar um ano protegido, né? Muita coisa. Inclusive, num período de mais longa duração, o seguro viagem ainda mais se assemelha a quase um seguro saúde. Por quê? Porque numa viagem curta, se você tá com alguma, aparece ali uma mancha, uma alergia, assim, daqui a pouco eu tô no Brasil, eu volto e resolvo isso lá, não vou ficar perdendo meu tempo da minha viagem aqui, vou perder minha excursão, né? Então, você realmente deixa para tratar isso no Brasil. Agora, você vai passar um ano lá, você não vai deixar uma alergia se estender. Você precisa ir num dermatologista, você tá com um incômodo no olho, você tem que ir num oftalmo. Então, esse incômodo, até o nível que você pode suportar, você suporta para voltar. Mas quando você vai passar um período longo, ele faz muito bem um papel de um plano de saúde temporário. Tá? E aí entra uma outra oportunidade, questão de expatriados. Quantas vezes a gente não tem uma pessoa que vai, eu vou me mudar para a Europa, vou me mudar para os Estados Unidos, a pessoa sai do Brasil. Ela entra num plano de saúde desse país. Certo. Só que na hora que ela entra no plano de saúde desse país, o que ela vai enfrentar? A mesma coisa que ela enfrentaria aqui, uma carência de 6 meses. Né, aí nesse período de carência ela fica com seguro. Aí ela fica com seguro viagem, entendeu? Onde inclusive vai ter médico na tela, atendimento em português, médico às vezes até a domicílio, como você descreveu ali há pouco. Então, quer dizer, o nível de serviço, o conforto, e o brasileiro gosta de conforto, né? Sim. E você está num país estranho, você ainda não está dominando o idioma, você ainda não conhece. Tá, eu falei que ia fazer várias perguntas difíceis para você, né? Vamos lá. Agora eu me saí bem, né? Pedir ajuda para os universitários, vamos lá. É uma situação que aconteceu, que eu acompanhei. O cara é russo, teve a guerra, veio para o Brasil, ficou um tempo aqui. Tem como fazer seguro de estrangeiro aqui? É fácil. Você não pergunta difícil, é pergunta fácil. É fácil? Tem. De novo, não é qualquer companhia de seguros dessas mais tradicionais, conhecidas, que fazem automóvel, que fazem tudo, que vão fazer. Não fazem. Essas que a gente tem na Decore, que são mais especializadas, estão há 50 anos fazendo isso, né? Então, sim, tem produto para estrangeiro. E não precisa ser tão radical, assim, um russo de guerra. Pode ser teu sogro, tua sogra, um primo teu, né? Um parente teu que migrou, já não mora mais no Brasil, não tem mais CPF, não tem endereço. É a próxima pergunta aqui. Então, não tem mais CPF, não tem mais endereço no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. Né? Ele pode fazer um seguro receptivo? Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. Pode ser tanto faz. Tanto faz. Mas ele está passando um período aqui no Brasil, na tua casa, e que se der ruim, é você que vai ter que cuidar do cara, não é? Vai pagar a conta dele, se bobear no hospital. Então, você faz um seguro receptivo, você tem a rede credenciada, se for em São Paulo, ele vai usar um hospital, uma consulta, um pronto-socorro da rede credenciada. Então, nem pagar ele não precisa, né? E com a ainda vantagem de que se ele nem falar português, e porventura ele estiver sozinho em algum lugar, ele vai ligar na central de atendimento da seguradora aqui do Brasil e vai falar num idioma estrangeiro, né, um inglês, um espanhol, enfim, e vai dizer, no idioma dele, eu tô passando mal, o Mochi não tá aqui para me socorrer, como é que eu faço? Tô aqui no shopping com a minha mulher. Então, a seguradora vai falar com ele, tranquilamente, e vai indicar para ele uma rede credenciada aqui em São Paulo, para ele ir ser atendido. Tá, então as próximas 2 perguntas meio que você já matou. Não importa, então, de onde o cara venha, para onde ele vai, aonde para ele onde nasceu. ele vai, existe uma certa restrição com aqueles países do eu vou chegar nisso em outra pergunta aqui. Mas assim, dos normais, não importa se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, se ele tá aqui e vai para lá, ou se ele tá lá e vem para cá, em qualquer situação tem como fazer seguro. Tá. Agora é o seguinte, eu fui para Dubai, cheguei em Dubai, falei assim, meu Deus, esqueci de fazer o seguro. E aí, dá para fazer dali em diante para ficar o período que eu tô lá e mais a volta? Então, vou dar um copy-paste na resposta anterior. Não é qualquer companhia que faz, as mais conhecidas dos corretores, que são companhias, né, que não são especializadas nesse ramo, tem o produto, mas é duro não poder falar nome. Não fazem, também. Tem restrição, normal, enfim. Mas as especializadas que só fazem isso, sim, tem. É o seguro para quem já está no exterior, esqueci de fazer, cheguei lá,
né? O meu colega passou mal, eu vi que o seguro dele funcionou e, nossa, se acontecer comigo, eu não quero ter esse problema. Então, eu quero contratar, né? Ou eu fui com a proteção, né, de que o cartão de crédito ia na minha cabeça que ia funcionar, mas eu pensando bem, acho que é melhor eu contratar, porque eu vi que o negócio é mais complicado, mais complicado do que eu imaginava. Então, eu quero contratar aqui. Aí ele liga pro corretor. Ou manda um WhatsApp, né? Porque hoje em dia a comunicação não é problema. E o corretor fala, eu tô com um mocho aqui na Dubai, como é que eu faço? Fala com a Decoli, a gente te direciona para a companhia que aceita. Tá. Tem duas coisas que o brasileiro só lembra quando vai viajar, que tá no aeroporto já, que é comprar o chip da operadora e fazer o seguro. Certo. E aí, como é que esse link que a gente tem, que o segurado pode entrar lá e comprar na hora, ele não pode ser usado dentro das últimas 24 horas. Tem um limite de um dia. Né? Ele não pode, no dia que está viajando, comprar, pode? Pode sim. Pode? Pode sim. Aliás, nós tiramos essa trava? Tiramos. Mas no começo tinha isso. Tinha. Né? Então ele pode do aeroporto comprar? Pode comprar. Isso é legal. Pode Emite comprar. na hora. Pode comprar dentro do avião. Tá. Agora vem a pergunta lá que você ia falar. Eu vou para a Coreia do Norte ou para a Ucrânia? E agora? Então, esses países que têm restrição internacional do OFAC, né, tipo a Coreia do Norte, Sudão, né, alguns países assim, as companhias norte-americanas ou de origem norte-americana vão ter restrição, não vão aceitar. Mas tem uma ou outra que aceita. O que vai, com certeza, assim, acontecer. Para onde vai, o que vai fazer, né? Sim, países em guerra ou coisas desse tipo, né? Situações desse tipo, vão existir as exclusões de eventos de natureza de guerra, né? Mas pode... tá. Tá? Mas não tem tipo, nenhum problema ser para a Ucrânia. Ele foi para a Ucrânia. E tropeçou. E beleza, tá. Mas se ele foi para a Ucrânia e aí aconteceu de ser atingido por uma bomba. Então, a exclusão. Aí é exclusão. É exclusão normal. Porque ele agravou o risco. Exato. Tá? Mas, então, países dessa natureza, mais complexos, o que certamente não vai existir, né, é uma rede credenciada. Que vai ser difícil, mesmo que a companhia não seja norte-americana, vai ser difícil uma companhia aqui do Brasil fazer um convênio com um hospital na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte nem tem como. Pois é, mas tu está girando aqui, mas enfim. Quer dizer, então, o que pode existir é o reembolso. É o reembolso. O reembolso funciona. Você pagou do bolso, traz, enfim, aí vai ser reembolsado. Então, fica difícil esperar um bom nível de serviço, com uma boa rede médica, porque o país é precário em todas as características dele, né? Eu tenho um amigo que, inclusive, em guerra e tal. Tá almoçando com ele ontem, ele só vai para lugar inóspito, cara. ele corre atrás do perigo. O negócio dele é MacGyver. É gelo, enfim, olha só, né? Então, uma próxima pergunta você já respondeu, que não importa se eu vou de carro, moto, avião, trem, enfim, tá sempre coberto, saiu da área lá, já é considerado. Muito bem. Vou fazer uma viagem de aventura e vou saltar de paraquedas. E aí? Você viu só, né? Tem companhia que restringe esporte de risco, outras são mais abertas, outras são mais fechadas. Esportes em geral, existem bastante restrições relacionadas a esportes. É diferente, por exemplo, eu saio do Brasil com o intuito de saltar de paraquedas, com eu sair do Brasil, ir para um lugar e no dia me motivar e saltar de paraquedas. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. E pular 20 vezes de paraquedas, você foi com esse objetivo. Tá tudo bem. Porque tem muita gente que não faz ideia de que quando ela vai saltar de paraquedas, o seguro dela pode não estar coberto. Exatamente. Né? Tem isso. A pessoa está lá na viagem, eu estou falando de paraquedas, eu posso fazer um rapel. Pode ser um bump jump, um body jump, né? Ela está lá, animou na hora, vamos. Um balão. Opa, aí não está coberto. Ultra leve, enfim, pode ser uma atividade, pular de asa delta. Aí ela tem que olhar lá naquelas cláusulas, né? Não vai ver. Né? Enfim, então sim, existem, tem que tomar cuidado, por isso de novo, é importante o corretor, a pessoa que está vendendo, atendendo o seu cliente, fazer uma sondagem, o que você vai fazer, desde aquela sondagem prévia, se a sua viagem é uma viagem cara, que tem multa, então vamos agregar, né? Vamos adicionar uma cobertura de cancelamento, que ela é opcional, você põe a cobertura de cancelamento, define o capital, a cobertura de cancelamento ela tem essa característica, você pode pôr ou não, pode adicionar ou não, e ainda definir o capital que você quer da cobertura, isso né? Enfim, então quanto mais você perguntar, mais você vai conseguir fazer uma boa cobertura, uma boa cobertura de cancelamento, uma cobertura de esporte, de atividade, de aventura, né? Uma característica importante. O que é esporte e aventura? Jet ski?
jet ski não é considerado esporte de aventura, Não. né? Não, vai ser um rapel, né? Vai ser uma canoagem, uma coisa assim mais ligada a uma... Já entra. O cara vai descer ali. Então, tem que tomar cuidado com a companhia que permite, que Tá. dá a cobertura para isso, tá? Não Tá. é nada de tanto risco, mas você pode ter uma surpresa e contratar um seguro que não tenha cobertura para isso. Tá. Covid-19 toda já tem? Toda já tem. Faz tempo. Agora é o seguinte, fui viajar. Tô lá no meio da viagem, começou uma pandemia nova. Bater na madeira vai fazer barulho. O pessoal não gosta do áudio, vamos lá. Atrapalha o áudio. Mas fui viajar e pandemia nova. Aí eu não posso voltar pro Brasil. Fiquei preso lá, e aí? A pandemia era a exclusão clássica, né? A gente Clássica. só foi prestar atenção nela Agora por causa da Covid. mas sempre esteve lá nas condições gerais, né? Desde que o mundo é mundo, né? Erupções vulcânicas e coisas desse tipo, fenômenos da natureza, e a pandemia tá lá nas exclusões clássicas, né? Então, assim, girou a pandemia, vai estar excluído, ponto. O que houve na Covid... foi uma da Covid. Como a Covid foi uma situação realmente muito atípica, em algum momento, durante a Covid, a cobertura de Covid foi incorporada, apesar da exclusão, então foi feito um adendo às condições gerais, vamos dizer assim, né? E incluída a cobertura até de quarentena, para a pessoa que tinha que ficar lá presa, como você estava descrevendo. Eu fiquei preso, eu não pude voltar, e coisa desse tipo. Então, ficou aqueles 15 dias. Exato. Então, isso Tá. foi sendo comercialmente amoldado na medida que a gente foi vivendo aquela situação muito complicada. Mas, classicamente, não está coberto e ponto final. Tá. Eu vou para um lugar inóspito, esse meu amigo aí. É o Alex Ruffo, da Jovem Pan. Ele gosta de ir para esses lugares. Gelo, neve. Como é que fica isso? Ele vai para um lugar que é muito frio. Não Tudo tem bem. nenhum problema. Nenhum problema. Não. Vai ter, Mas talvez... tem lugar que é bem problemático. O cara pode ficar bem doente. Você está dizendo que o risco é maior. Isso. Tá, não tem problema. Faz tem parte do escopo e da cobertura do produto, né? Uma vez uma pessoa que gosta de esporte de aventura foi fazer uma viagem uma caminhada lá para subir o Himalaia, aquelas regiões lá do Nepal, até uma certa altura. Não foi até o Everest, evidentemente não chegava a ser um alpinista. Mas... O alpinismo descoberto totalmente. Descoberto. Talvez tenha alguma que tenha cobertura. Agora talvez você tenha pegado. Pode ser que eu veja que tem alguma que tenha. Mas, enfim, existe restrição da altura que você vai. Então, assim, a caminhada que você vai, a partir de 3.000 metros, se eu não estou enganado, já muita companhia já não te permite nível mais. de loucura. Por exemplo, eu estive em Cusco, né? São 4.000 metros, né? Talvez já não tivesse coberto, né? Se fosse uma... Então, quer dizer, a altura já implica porque você tem problemas de saúde, né? Sim. Agrava muito o risco. Então, assim como o mergulho, tanto para cima como para baixo. O mergulho, ele é coberto também tranquilamente até uma certa altura. Nossa, mergulho é uma coisa que o pessoal faz muito, né? Então, também tem que tomar muito cuidado. Vai mergulhar. Beleza, mas assim, cuidado. Pergunta qual é a profundidade que a pessoa vai, né? Se passar ali dos 30 metros, aí isso a gente tem que consultar. Aí feito um trabalho realmente sob medida, a Decoli vai te assessorar. Eu não vou saber de cabeça todos os metros, tanto para cima quanto para baixo. Mas é bom. Mas tem que ser atento, tem que estar atento. É bom o pessoal que está ouvindo prestar bastante atenção nisso, porque todas essas características, tudo que fugir um pouco do que vamos dizer assim, que é o normal. Que é o normal. Cara, eu vou viajar, Subiu muito, desceu muito. É isso. Caverna. Tá muito rápido. Saiu da Disney. É isso. Vou fazer uma viagem um pouco diferente, é bom consultar o corretor, ver se está coberto no que ela vai fazer, para ficar sossegado e fazer uma viagem sossegada. Exatamente. Certo. E agora eu lembrei daqueles bugs de Natal, né? Com emoção ou sem emoção? Sim, as dunas. Tem cobertura aqui, ó? Olha, existe uma exclusão também bastante comum, que é essas atividades que envolvem veículos motorizados, né? Que não sejam seus quadriciclos, bugs. Então, de novo, entra numa zona meio perigosa que precisa ser consultada previamente para aceitar. É porque, no caso, eu fiz um passeio desse, eu falei pro cara, eu quero sem emoção. Se eu estivesse dirigindo, é ok, mas não era... A palavra emoção não está ali nas condições gerais, mas se foi num quadriciclo, foi motorizado... Falei, eu quero sem emoção. É problema. Ele fez com emoção, né? E foi uma experiência bem ruim. Então, aí numa situação dessa... Bem ruim, eu imagino. Numa situação dessa, eu me ferro dobrado, né? Então, de novo, pergunte para o seu cliente o que ele vai fazer, qual é a característica dessa viagem. Se você já sabe que o cliente gosta desse tipo de aventura, já procura entender. Naquela situação, naquele bug com aquele cara, eu falei...
Não. Precisa dar uma olhada direito e oferecer a companhia que mais vai dar cobertura a essas situações, e ainda assim é bom recomendar aquela cláusula, aquela leitura daquela cláusula, não dá ler as 170 páginas das condições gerais, mas assim, bom, então já que você vai fazer o esporte de aventura, dá uma lida nessa página aqui. Então, eu como corretor, também gosto do assunto da responsabilidade civil, acho importante sempre dar conhecimento e... Tá. Você comentou do seguro de viagem ter o problema da cobertura de pré-existência. Dá um exemplo pra gente do que seria uma luz amarela para ele prestar atenção. Tipo, o cara tem diabetes, tem pressão, etc. Ok, todo mundo tem. Uhum. Mas o que seria uma pré-existência assim que pudesse levar ele a tomar uma atenção? Tá. Acho que a resposta a essa pergunta, Mochi, não tem a ver com a natureza da pré-existência, mas tem a ver com a situação que atual. A pessoa... Exatamente. Tá? Tipo, eu tenho, por exemplo, pressão, mas minha pressão ultimamente ela está muito elevada, é isso. Exato. Então, teu cliente fez uma ponte de safena, fez uma operação mais importante há 2 meses. Ele está num processo ainda de fragilidade. Certo. Por mais que ele esteja bem, está tudo bem, teve alta, está em casa, né? Então, é importante saber e consultar, né? Existe um termo, agora me fugiu o jargão, quando a pessoa ela tem uma espécie de uma alta de um problema que ela já devia 5, tem um certo período... Remissiva. Exato. Acho que é isso. Então, depois que passou já um certo tempo, você já está assim, né? Pode ser definido como curado. Né? Então, está tudo bem. Agora, se ainda está naquele período meio sensível, né? Vou dar um exemplo mais bobo, mas é comum. Eu torci o pé semana passada, eu fui no ortopedista, tirei um raio-x e não sei o que, tá tudo bem, só que tô mancando. Viajou e o negócio piorou. Então, assim, tá numa situação muito recente. Então, é importante que seja esclarecido, o cliente conte, não vai ficar perguntando para a pessoa tudo o que aconteceu na vida dela, né? Mas que ele conte, e essa situação provavelmente se agravada, porque ainda está muito recente, tem a ver portanto, com o tempo, né? Como nós falávamos, não tem a ver com a natureza, se foi um câncer, ou se foi isso, se foi aquilo, mas pode ser uma torção de tornozelo, a pessoa ainda está ali num processo de recuperação, ou se recuperou faz muito pouco tempo, e aquilo pode voltar a ter uma reincidência, né? Provavelmente alta. Você vai para um outro lugar, muda a temperatura, muda a pressão, então são condições que vão te poder fazer voltar a sentir dor, a ter algum outro, né, regredir a situação. E ali você vai ter negativo. Tem diferença se eu for a trabalho ou a lazer? Não. Não Muda nada. Tem a ver algumas tarifas, talvez algumas companhias, o preço na viagem a trabalho se pergunta quando vai ser feita a precificação, né? Não no nosso sistema não tem essa pergunta, porque hoje a companhia que está lá não tem essa diferença. Mas tem companhia que tem uma tarifa diferente para trabalho, lazer ou intercâmbio. São 3 tipos de viagem que tem preços diferenciados. Intercâmbio, você vai para estudar, né? Vai ficar mais tempo. Mas pode ser também 30 dias, vai ser uma viagem de um curso, enfim, de inglês, de um mês, mas já tem uma tarifa diferente. É mais barata? Mais barata. Legal. Costuma ser mais barato para o intercâmbio. É quase uma tarifa estudante, vamos dizer assim, quase um cinema mais barato. É bacana isso. Que é uma coisa que muita gente não sabe. Eu sou muita gente, não sabia. As viagens de estudantis são mais baratas do que uma viagem de lazer. Isso é interessante. O cara vai mandar o por filho... Por dia, né? Se a gente for fazer uma análise lógica, 365 dias de um intercâmbio vai ficar mais caro do que 10 dias de lazer. Tá, 25 anos de mercado, Renato. Conta pra gente uma situação que você queira destacar que te chamou bastante atenção nesses 25 anos. Bom, nós mencionamos aqui recentemente o caso de um amigo em Punta Cana, UTI em Punta Cana, avião UTI para o Brasil, quer dizer, foi uma viagem, vamos dizer, complexa e todo esse atendimento caro, né? Uma situação, né? E já vi também situações de motociclistas no interior da Argentina, que a moto tombou, enfim, a pessoa teve uma fratura com pinos. Então, quer dizer, você está num lugar deserto, não era Buenos Aires, eu estava ali naqueles pampas, lá naquelas regiões desertas da Argentina, né? Onde, inclusive, o hospital não aceitava cartão de crédito, né? É um caso engraçado, esse me marcou. E o cliente ele teve que chegar com dinheiro,
notas. Até aí, razoavelmente tudo bem. Primeiro que ele não tinha dinheiro, né? Porque a pessoa, não, ainda mais viajando de moto, não vai andar com muito dinheiro. Era cartão de crédito. Então, ele teve que ser auxiliado pela seguradora, e a seguradora faz isso, a enviar o dinheiro para o exterior. Então, através dessas casas de câmbio, né, internacionais, a família põe esse dinheiro aqui, ele tirou o dinheiro lá. Só que na Argentina, por conta da questão da moeda, etc., a inflação, era assim, para $5.000, ele teve que fazer 3 viagens e trazer em malas o dinheiro, porque $5.000 não era um maço assim em pesos, né? Porque tinha que pagar em pesos argentinos. Então, também tem um problema aí da moeda, né, física. Então, você tem o envio do dinheiro, um lugar precário de hospitais, né? Então, a seguradora ajudou tudo isso e a trazer a pessoa de volta para o Brasil. Ele teve que levar em dinheiro? Ele teve que pagar em dinheiro porque o médico ali na cidade não aceitava cartão de crédito. Não queria aceitar cartão de crédito. E tinha que ser em peso, nem dólar, nada. Então, teve todo um problema de transformar aquilo em peso argentino, um volume de dinheiro absurdo, malas de dinheiro para pagar uma cirurgia, porque, né, não foi tão caro assim. Se fosse nos Estados Unidos, seria uma fortuna. E é isso. E eventos bobos podem trazer consequências muito dramáticas, né? Eu já tive casos de uma aluna de intercâmbio que, andando numa calçada em Nova York, foi atropelada por uma bicicleta. A gente vê que em Nova York o pessoal anda de bicicleta em alta velocidade, né? Os entregadores lá e tal. O que seria aqui no Brasil as motos, né? É a moto. E ela entrou em coma. Meu uma Deus. jovem, quer dizer, então é uma bobagem você estar caminhando numa calçada em Nova York, você não está numa região, né, fazendo nenhum esporte de aventura, você faz uma coisa super tranquila, a última coisa que você esperava é entrar em coma em Nova York e ser atropelado de bicicleta. Então isso pode acontecer, né? Então é isso, eu acho que é um produto que a gente eu fico satisfeito de ver que ajuda as pessoas, né, não só do ponto de vista financeiro, mas de aliviar famílias que têm, de repente, uma jovem lá em Nova York numa situação de coma e fica muito nervosa e não sabe o que está acontecendo. Então, a seguradora, quando ela é especializada, ela vai controlando, acompanhando e, se o seguro tiver essa cobertura, inclusive enviando um parente para ir lá e ficar hospedado, pagando o hotel desse parente para acompanhar essa pessoa que está internada. O parente também saiu do Brasil para acompanhar, a mãe foi lá. Sim. Então, quer dizer, ele presta um serviço, né, social, nesse sentido, muito bonito, né, de ajudar uma situação que é triste, que é dramática, mas e que depois termina tudo bem, a pessoa volta ao Brasil com vida, então, enfim. Então, eu acho uma coisa bacana. Tá, aconteceu uma situação comigo na Rota 66, eu nem ia comentar isso, mas você falou da moto, eu lembrei. Eu fiz com meu filho a Rota 66 inteira, e aí no meio do percurso a gente passa por uns estados ali, umas cidades, né, que eles não estão muito acostumados a ver estrangeiro, né. E aí numa das cidades tinha um pessoal lá todo de Harlem, que eu não sabia que era de uma gangue, fui bater foto, eles ficaram muito enfesados, subiram na moto, e a gente tava com um Camaro, e aquele dia meu filho pilotou bem. E aí, sem sinal de GPS, que a cidadezinha não tinha, aquele lugar não tinha sinal, eu falava direita, esquerda, rápido, conseguimos dar fuga, vamos dizer assim. Uau. Se eles tivessem dado êxito no plano deles, tivessem nos agredido, né, feito carinho, isso aí o seguro cobre? Briga, olha, se veja, a gente... seria sido vítima de agressão tal. De uma agressão. Uma agressão, vamos dizer, gratuita, vamos dizer, né? Sim, cobre. Então, se você se envolveu numa briga, causou uma briga, certo, provavelmente você vai entrar... risco, você agravou o risco, a gente vai entrar provavelmente numa exclusão daquelas que são clássicas, né? Como, enfim, uso de entorpecentes e coisas desse tipo, né? Embriaguez, enfim. Então, a briga entra um pouco por aí, né? A briga de um cara num bar, enfim. Mas ser agredido, ter sido assaltado, poderia ter sido isso, né? Isso. Até numa grande cidade, até mesmo Nova York, não precisa ter sido lá no Velho Oeste. Você pode ser assaltado. Você pode ser assaltado e ser agredido, né? E sim, vai cobrir. É um acidente. Isso é claramente um acidente. Tá, a gente não pode falar percentuais aqui, né? Mas eu sei que o corretor que trabalha com a Decoli tem uma comissão diferenciada no mercado, né? Eu queria que, sem citar percentuais, você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, é tarifa, tá? Não é a comissão. Tá. A gente tem tarifas, como a Decoli tem um volume, né? E no mundo do seguro a gente sabe que tudo é escala, né? Certo.
quer dizer, escala em tudo, em todo mundo, negócios ele faz diferença, mas em seguros faz muita diferença e você sabe disso, né? Tarifas de vida em grupo são diferentes de tarifas individuais, né? E por aí vai, né? Frotas. Então, nós temos uma relevância, um protagonismo bem grande na área de seguro viagem no Brasil, né? Então, a gente consegue ter com algumas companhias condições diferenciadas, né? Então, além de ter companhias muito especializadas, essa mesma companhia, se o corretor for lá, tocar a campainha e pedir para se cadastrar, ele vai ter um preço. Conosco ele tem um preço menor. Então, porque ele se beneficia do volume que a Decoli entrega nessas companhias. Então, essa é a vantagem, está no preço. E como a vantagem está no preço, aí talvez ele possa, na reguinha dele, subir um pouquinho mais a comissão, porque ele tem esse spread. Muito comum em automóvel. Não estou trazendo nenhuma novidade para quem lida com automóvel, mas sim é uma novidade para o mundo da viagem. Então, a gente consegue, na Decoli, ganhar força, né? Então, além do respaldo, tudo que eu já falei, ganhar força para reduzir o preço e, portanto, o corretor poder reajustar a comissão dele, se ele quiser, para voltar ao preço de mercado e ganhar um pouco mais. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final. Você queria fazer mais algum comentário, alguma consideração? Obrigado. Eu, sim, gostaria, foi um ponto que a gente não tocou, que é a ajuda que a Decoli dá para todos os nossos corretores, né, e parceiros a vender mais. Que ajuda que é essa? Além de tudo isso que eu já falei do respaldo, mas é o marketing. Então, a gente tem um arsenal, né, de marketing, de mídias sociais, de artes, de HTML, de e-mails em HTML. A gente ajuda o corretor que não tem tempo ou não tem conhecimento para fazer esse tipo de comunicação a começar a se comunicar. Porque o cliente dele precisa saber que ele pode comprar seguro viagem. E a única forma dele saber é se comunicando, mandando mensagem, ajudando o corretor. Inclusive com a nossa rede de afiliados é grande, a gente tem muita prática para trocar, muitas boas práticas para ensinar. Olha, aquele corretor está colocando o link da Moshi na assinatura do e-mail dele. Tá dando certo. Tá dando certo. Esse cara tá vendendo 20 seguros por mês. Nunca vendia seguro viagem, mas ele só de colocar, dá certo. Então faça você também. Ó, esse corretor tá colocando nas redes sociais, outro tá fazendo um canal do YouTube. Enfim. É legal porque você vê o sucesso. Você vê o sucesso. Tá chegando lá porque tá dando certo. Exato. Né? Então a gente promove, porque o corretor, além de, né, ele aprende por onde ele começa a vender o seguro viagem. Tá, e para encerrar, eu queria deixar assim bem claro para quem está assistindo a gente que o corretor que vai fazer isso tudo com você, ele não precisa ser cliente da Moshi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, porque a gente falou da Moshi, desse link, da Decoli, enfim, da proposta, quem é nosso cliente tem esse benefício, mas independente de você ter nosso sistema, você vai lá na Decoli, se cadastra, vai usar o mesmo sistema de cotação, onde o seu segurado ou você mesmo pode fazer a cotação, o fechamento automático, etc., sem sequer passar por aqui. É tudo feito lá com o Renato, certo? Isso mesmo. Então, corre lá no teu sistema Moshi, acha aquele botão lá e fala, quero saber mais sobre isso. Tá na tela aí, ó. Tá bom? Renato, obrigado mais uma vez. Continue viajando com a Decoli. Um abraço. É isso aí. Um abraço, até o próximo podcast. Tchau, obrigado.